A graça e a paz. Eu acho que ainda já está ligado já. Bem, irmãos, gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã no livro de Gênesis, primeiro livro. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro de Gênesis. E nós vamos ler os primeiros 7 versículos, irmãos, desse capítulo 4, de Gênesis. Gênesis 4, a partir do verso 1, diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém, irmãos? Esse capítulo 4, irmãos, é o começo, né, do sofrimento, na verdade, de Adão e da sua descendência, acerca do mal que foi cometido ali no jardim do pecado. Esse capítulo 4 não é algo tão palatável, não é uma palavra que ela seja tão saborosa, porque ela revela muito acerca de nós. Como o capítulo 4 por si, a gente vai perceber que aqui começa a maldade do homem. O Adão, ele começa a ver como se tornou mal a sua descendência, como a sua descendência foi tão afetada por aquele pecado que ele cometeu. Aqui Adão, ele sofre uma das maiores dores que um pai pode sentir e uma mãe. Para a gente que já praticamente estamos acostumados, notícias todos os dias de morte, e a gente às vezes fica chocado quando nós vemos que um irmão matou outro, né? Mesmo estando acostumado com tantas notícias. Agora imagina Adão e Eva, nunca tinha visto alguém morto. Seus 2 filhos que ali tinha, né? Um chega a assassinar o outro. E que tamanha dor esse pai sentiu em saber que ele tinha culpa naquilo que tinha acontecido, que aquilo ali tinha sido por causa do pecado que ele tinha cometido e que tinha afetado diretamente o seu próprio coração e de seus filhos e de todos aqueles que viessem, né, dali por diante, como a Bíblia diz, crescei e multiplicai. Então Adão tinha esse conhecimento que a terra iria se encher, porque foi uma ordem de Deus e isso iria acontecer.
Então, esse pecado, esse acontecimento, como aquilo deve ter trazido, de certo modo, até muito remorso ao coração de Adão, como aquilo deve ter machucado ele e Eva. E parar para pensar nisso, irmãos, também de certo modo, aquilo que vem no sentimento de um coração de um pai, quando ele tem um filho assassinado. A primeira coisa que a gente imagina é que um pai queira justiça. A primeira coisa que um pai quer é que aquele que assassinou seu filho venha pagar por aquele preço. Mas quando um irmão assassina o outro, qual é o sentimento do pai? Qual é o sentimento da mãe? É que aquele que ficou, ele venha pagar o preço, ele venha ser ali esmagado, venha sofrer as consequências. É um misto de tristeza com todos os sentimentos que a gente possa imaginar, e como aquilo deve ter machucado verdadeiramente o coração de Adão, como aquilo deve ter trazido tantas dores e por tanto tempo. A gente vai perceber que isso deve ter machucado muito a Adão, e outras coisas que acontecem a partir desse capítulo, onde a gente não vê mais a Bíblia falar acerca de qualquer um outro erro cometido por Adão. Provavelmente Adão deve ter ali amargurado até o fim da sua vida, contemplado todos aqueles acontecimentos que sua descendência vinha fazendo, pois Adão, ele, segundo Adalto Lourenço, um dos estudiosos das Escrituras, ele diz que Adão viveu até o 8º bisneto, ou tataraneto, que seria o avô de Noé. Então, até chegar aquele que era o avô de Noé, Adão, ele contemplou a sua descendência, tanto da parte de Sete, quanto da parte de Caim. E quanta maldade houve em todo esse tempo. Algum outro neto era que buscava ali o Senhor, como a gente entende acerca de Enoque, e de outros que louvavam a Deus, mas outra parte, com o coração inflamado pelo pecado, o homem buscava viver uma vida distante de Deus. Então, esse capítulo 4, verdadeiramente, ele vai nos mostrar a amargura do pecado, como o pecado afetou, como trouxe dor, e como Adão deve ter sofrido por tanto tempo, até que os seus olhos se fechassem, até que ele voltasse o pó. Isso, irmãos, não é às vezes tão diferente de nós. Quantos pais têm visto muitos de seus filhos amargar ou saborear, se deliciar, na verdade, no pecado, de modo que aqueles que estão ao redor amargam esse pecado vivenciado por seus filhos. E é triste imaginar um pai não conduzir sua família às Escrituras, de modo que sua descendência venha ali sofrer, venha ali tomar o mundo como o seu destino, como o seu desejo, distante de Deus, vivendo aquilo que apraz ao seu coração. Então, certamente muitos pais hoje não, assim, viveu tanto tempo naturalmente, como Adão, para amargar tanto acerca do pecado nas suas descendências, mas certamente muitos pais amargam, irmãos, ainda hoje, o pecado na sua descendência, nos seus filhos. E por isso nós precisamos conduzir os nossos filhos. Eu tenho um filho de 20 anos que eu amo muito, um menino muito obediente, mas eu oro pela vida dele, mas eu não consigo saber como será o futuro do meu filho, como será o meu neto, como serão os meus bisnetos, se assim Deus permitir que ele os tenha. E aí eu imagino que a mesma coisa é os irmãos, e como nós precisamos pensar nesse exemplo de Adão, e entender que nós precisamos conduzir a nossa família a Cristo, como nós devemos orar pela vida deles, como nós devemos buscar ao Senhor e clamar para que eles se voltem para o Senhor.
e entender, irmãos, que na verdade Deus ouve a oração, que Deus escuta o nosso clamor, e que Deus, Ele interfere sim, e Ele pode vir com misericórdia sobre os nossos filhos, sobre nossa família, porque apesar do que Caim cometeu, Deus concedeu a ele um outro filho, Sete, e que desse filho veio a descendência até chegar a Cristo. Então o nosso Deus é um Deus que escuta, o nosso Deus é um Deus que abençoa, o nosso Deus é um Deus que ainda perdoa pecado, transforma vidas e muda circunstâncias e situações. A história de Caim, ela começa, a história de Caim não, é a história de Adão, irmãos, que onde eu estou falando, eu gostaria de algumas vezes entrar aqui no capítulo 3, onde Adão pecou, enquanto a gente também medita nesse capítulo 4. E nessa história de sofrimento de Adão, o sofrimento de Adão começou exatamente no dia que ele pecou. Veja o versículo 24 do capítulo 3, o último versículo, e a palavra do Senhor diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa primeira palavra, e expulso o homem. Como deve ter sido triste aquele dia para Adão. O dia que cometeu o pecado, a Bíblia diz que o Senhor, na virada da tarde, vinha visitar Adão e Eva, e nesse dia, irmãos, ali ao entardecer, nessa virada ali, de tardezinha, foi onde começou essa conversa, essa entrevista acerca de o que você fez, o que você cometeu. Não foi a serpente que me enganou, né? E ali começa toda essa conversa, e Adão, foi a mulher que tu me deste, e a gente começa a ver todo esse acontecimento, o Senhor ali falando com Adão. E quando a Bíblia diz que Deus falou acerca do que aconteceria depois dele pecar, Adão é expulso do paraíso. Eu fiquei com muita dor no coração, irmãos, ao meditar acerca disso, porque veja bem, Deus criou todas as coisas e Ele criou o homem no sexto dia, exatamente quando estava tudo pronto e perfeito, maravilhosamente bem, com todas as condições para que a gente pudesse sobreviver, como se fosse de fato a coroa da criação. Depois de preparar tudo, Ele chega, faz o homem e coloca. E a Bíblia ainda diz: e o Senhor fez um jardim e pôs o homem no jardim para o cultivar. Creio eu que aquela era a moradia de Adão. Eu não vejo Adão, irmãos, me perdoe quem vê ainda Adão como homem da caverna. Eu não consigo enxergar Adão como homem da caverna, porque Deus preparando um jardim, preparando o Éden de uma maneira maravilhosa e colocando Adão ali, certamente Deus preparou um lugar. Eu não consigo ver Adão dormindo no chão embaixo de uma árvore, eu não consigo, ou em cima de uma árvore como um macaco, ou dentro de uma caverna escura. Do mesmo modo, quando a Bíblia diz que Deus preparou e colocou ele ali no jardim para cultivar, então Deus deu condições para que ele cultivasse a terra. Ele não ia cultivar com as unhas, cavar a terra com os dedos. Então certamente Deus ou deu ferramenta, ou preparou ferramentas, ou deu sabedoria para que ele fizesse ferramenta. Do mesmo modo que a gente precisa às vezes pensar na arca, quando Noé fez tantas e tantas madeiras cortadas, serradas, e entender que Deus deu condições e ferramentas para que fosse feito. No capítulo 4, versículo 22, se não estou enganado, a Bíblia diz que um dos descendentes, chamado Tubacaim, era artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então a gente percebe que não eram os homens da caverna. Deus deu sabedoria a esses homens, e esses homens tinham ferramentas. Então eu vejo Caim ali, Adão ali naquele lar, vivendo a sua vida, sendo visitado por Deus e com todas as coisas ao seu redor. E de repente Adão, ele é expulso. A palavra expulso dá a entender de alguém mesmo
que foi sendo conduzido, né, com a mão nas costas para ser lançado fora, alguém que levou um grito e saia daqui, desapareça, né? É duro essa expressão de ser expulso. E eu imagino como isso na virada da tarde, até tudo isso acontecer, Adão foi expulso do paraíso ali no começo da noite. Como doeu o seu coração, como deve ter sido a sua primeira noite fora do jardim, como tudo aquilo ali deve ter trazido amargura, tristeza ao coração de Adão e de sua esposa. Como deve ter sido no outro dia o procurar o alimento e ter que de fato suar tanto para que esse alimento viesse chegar em suas mãos. Então, o que a Bíblia nos mostra acerca disso, irmãos, é como a consequência do pecado, ela é terrível, como ela é danosa, como ela tirou-nos de um conforto que Deus preparou para que tivéssemos, como ainda existe uma promessa maravilhosa de que esse conforto, ele voltará a acontecer no dia que Cristo voltar e nos arrebatar para vivermos com Ele pela eternidade, na Nova Jerusalém. Então tudo aquilo que foi perdido no pecado, quando Adão pecou, Deus, através da pessoa de Cristo, nos concede, irmãos, que venhamos a viver uma vida para o Senhor, e através dele, a gente voltar àquilo que Adão usufruiu nos primeiros anos da sua vida. E glória a Deus por isso, irmãos. Como é bom imaginar que um dia nós não teremos mais todo esse trabalho, quando nós não teremos mais que lutar contra todas as coisas e contra nós mesmos. Eu sempre digo que nós temos uma luta interna que é terrível, que a gente não precisa de nada nem de ninguém para pecar. O nosso coração, ele nos conduz a isso. E como é bom pensar nas promessas de Deus e saber que um dia estamos livres até desse coração corrupto que nós temos, e que haveremos de usufruir apenas da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, daquele Deus bom e perfeito. E esse texto, após ser expulso, a Bíblia vem falar aqui no versículo 1 e 2 de algo que durou um tempo. Esse versículo 1 e 2, ele não é uma coisa consecutiva. Fala da expulsão, e depois ele diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Veja que um tempo grande existiu isso aqui, porque o versículo 1 fala do nascimento de Caim, depois o versículo 2 já fala do nascimento do outro irmão, e o próprio versículo 2 já fala deles adultos, um como um pastor e o outro como um lavrador. Mas voltando para o versículo 1, nesse versículo a palavra vai nos dizer que quando o homem coabitou com sua esposa e ela concebeu e deu à luz a Caim, a palavra que Eva expressou aqui foi: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Irmãos, essa palavra, de certo modo, ela também expressa aqui o sofrimento de Eva. Por mais que a gente veja talvez essa palavra como um modo de gratidão, é um modo de gratidão, mas é uma expressão de um sofrimento. Foi aqui que se cumpriu o versículo 16, quando começou, na verdade, a se cumprir o versículo 16 do capítulo 3, que diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja bem, irmãos, quando Eva expressou aqui: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, naturalmente Caim foi a primeira criança a nascer no mundo. Como diz Adalto Lourenço, Adão não tinha umbigo, né? Ele não teve essa fase de bebê, ele não veio da barriga de uma mãe, ele foi gerado pelo próprio Deus. Do mesmo modo, Eva,
ela foi retirada da costela de Adão, e Eva também não tinha umbigo, ela não foi alimentada pelo cordão umbilical. Então a primeira criança a nascer realmente foi Caim. E a indicação aqui é que essa expressão adquirir um varão com o auxílio do Senhor foi uma expressão de gratidão a Deus por todo o sofrimento que ela realmente sentiu, tanto durante a gravidez como no momento do nascimento dessa criança. Do mesmo modo, também dizem que essa palavra adquirir um varão com o auxílio do Senhor, seja que também Deus tenha auxiliado, Deus tenha orientado, né, Adão e Eva no nascimento dessa criança, ali em meio a dores, mas a expressão era algo desse modo, porque até então era novo, nunca tinha nascido uma criança. E a gente imagina, com toda a tecnologia, com tudo que nós temos, quando vai nascer uma criança, o trabalho que dá, né? E o medo de contaminar, daquela criança passar por qualquer tipo de contaminação. Então você imagina dali por diante, naquele momento, Adão e Eva, sem ter nunca tido um filho, e ter um filho e não ter a orientação. Então, eles expressam, os escritores dizem, né, os escritores não, irmãos, os comentaristas dizem que há uma possibilidade disso, de Eva expressar esse momento de orientação de Deus. E, irmãos, talvez às vezes, ou por um entendimento que às vezes nós não compreendemos de algumas pessoas que ainda não estudou a palavra, acha que após o pecado Deus não tinha essa comunhão, esse momento com os homens. Alguns podem achar que Deus não instruiria ali Adão e Eva, mas é claro, até pelo texto que nós lemos, que Deus, ele continuou tendo contato com o homem. Deus nunca deixou, irmãos, a sua criação haver navios abandonados, né? Deus sempre continuou ainda orientando, falando e dando oportunidades. No próprio texto que nós lemos, a gente vê quando Deus vem e fala com Caim: por que estás irado? Então Caim provavelmente e Abel, eles tinham também a visita de Deus mesmo fora do jardim. Eles conheciam a Deus. Quando Caim mata Abel, Deus vai lá e diz: cadê teu irmão, Caim? E ele diz: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou o cuidador do meu irmão? Então a gente percebe, irmãos, que Deus, ele ainda tinha essa intimidade, ele tinha essas orientações. Então é possível sim que essa expressão de Eva tenha sido por conta das suas dores tão grandes, ao ponto dela saber que essas dores poderiam trazer ela à morte ou o seu filho a morrer. Então só com a graça, só com a misericórdia, só com o auxílio de Deus, verdadeiramente ela teve esse varão, ou como os dias de hoje ainda tem. É certo, irmãos, que cada vez que uma criança nasce, aquelas dores que uma mulher tem, está dizendo que por conta do pecado não se vem mais a vida sem dores, ou expressa em dizer que a vida com o pecado é uma vida de dores. Isso que aconteceu no jardim, nos dias de hoje, ainda é uma mensagem ao nosso coração e é uma mensagem às nossas vidas. Colocando um parêntese aqui, irmãos, que esse versículo 16 vem falando do nascimento. Eu queria continuar aqui só esse final desse versículo 16, porque ao estudar ele, eu fiquei entusiasmado mesmo com essa informação, e eu fiquei muito pensativo, como no final ele diz assim, acerca de dar à luz, né, em meio a dores. E ele diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu fiquei maravilhado com isso e fiquei também muito pensativo. Os comentaristas, eles dizem o seguinte, irmãos, que no versículo 18 do capítulo 2, o Senhor já disse que a mulher seria governada pelo homem.
Porque quando Deus fez, Ele disse: eu te darei uma auxiliadora, né? Uma ajudadora, alguém que esteja ao seu lado, alguém que se complete com o homem, alguém que ande e faça tudo aquilo ali que deve ser feito junto ao homem. Só que aqui o comentarista, quando ele vem dizer: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, ele vai dizer que essa expressão soa aqui pesadamente para Eva, porque agora tanto Eva quanto Adão estava agora contaminado pelo pecado. E a diferença era que a mulher, que já era governada pelo homem, ela ia lutar contra esse governo, ela ia lutar contra aos desejos ou às ordens do seu esposo, ela ia muitas vezes não querer se submeter, ela ia brigar contra o seu marido, algumas vezes ela ia bater o pé e dizer: não é desse jeito, é do jeito que eu quero. Então ele diz: a mulher agora, contaminada pelo pecado, iria lutar contra isso. E o ponto aqui também é que antes ela era submetida a um homem puro e sem pecado. Agora ela, com pecado, lutaria contra esse governo e também estaria debaixo do governo de um homem moralmente impuro, alguém que muitas vezes vai tomar decisões dentro da sua casa pensando em si, sem pensar na família, sem pensar na esposa. Às vezes um homem imoral, às vezes um homem duro, às vezes um homem bruto, sabe? Uma pessoa que não teme a Deus. E como esse castigo foi realmente pesado. E aí o comentarista diz que isso mostra, na verdade, a desunião muitas vezes dentro do lar. Duas pessoas que eram para se encaixar, para ter o mesmo sentido, ter o mesmo propósito, agora se desentendem, não compreendendo mais que os dois precisam andar na mesma linha, no mesmo serviço e para a glória de Deus. Como isso é terrível, como isso é ruim. Continuando o texto, irmãos, vamos ao versículo 2, vamos ler o 2, o 3 e o 4 até o 5, diz assim a palavra do Senhor: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Bem, irmãos, nós sabemos que através desse texto que Deus não recebe toda a oferta ou tudo aquilo que é ofertado. Através do que nós vemos nesse texto, que a Bíblia traz como uma mensagem, é que nem tudo aquilo que as pessoas acham que Deus está recebendo do que elas oferecem, na verdade o texto está nos mostrando que Deus não recebe. Isso é uma mensagem que ela é dura, mas ao mesmo tempo ela traz um ponto maravilhoso, irmãos. Porque o texto, quando ele diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, antes da palavra falar da oferta, ela falou de Caim. Então a mensagem aqui é que Deus se importa muito mais conosco do que aquilo que nós oferecemos. A nossa vida, ela deve estar em primeiro plano. A nossa vida com Deus, ela deve ser uma vida regrada ali pela palavra do Senhor. Se uma pessoa não tem uma vida com Deus, se uma pessoa anda em desobediência, se uma pessoa desagrada ao Senhor, como pode ser a sua oferta bem recebida? É isso que esse texto está nos dizendo. Como diz lá em 1 Samuel, que Deus ama mais o obedecer do que o sacrificar. Em Mateus, um texto muito bem conhecido, 5:23, a palavra diz assim, irmãos: se pois ao trazer ao altar a tua oferta,
ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que esse texto está nos mostrando é verdadeiramente, irmãos, que numa condição que a gente oferecer algo a Deus, e se lembrar de que nós cometemos ou temos algum problema com algum irmão, a gente primeiro vem a resolver. Sabe por quê? Porque essa palavra ela está nos mostrando é que nós precisamos andar de modo digno do Evangelho, que nós precisamos verdadeiramente andar em obediência, em amor. Temos que ter um coração voltado para as Escrituras, de modo que Deus primeiramente se agrade de nós, para se agradar daquilo que nós oferecemos, daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós dizimamos. Eu acho que os irmãos têm essa experiência de que nem tudo aquilo que nós ganhamos, nós nos agradamos. Existem coisas que talvez as pessoas pensem que está lhe dando um presentaço, e você ali recebe, e você com tristeza, talvez por um pacote de coisas, né? Talvez por muitas outras coisas você não se agrade daquilo. Como também já fomos surpreendidos com uma pequena lembrança, e como o coração da gente se alegra, às vezes não pelo tamanho do presente, mas por quem deu, pelo modo que foi oferecido, pela maneira que a pessoa trouxe aquilo ali de coração. Então, como aquilo nos agrada. Do mesmo modo, precisamos entender que Deus, Ele se agrada primeiramente de você, de nós, antes de se agradar daquilo que nós oferecemos. É por isso que esse texto, quando ele fala de que não recebeu a oferta de Caim, ele está falando que a primeira coisa aqui da leitura feita era acerca da vida de Caim, de como Caim vivia, de como Caim andava. Então, por isso a sua oferta não foi recebida. Em Lucas, capítulo 21, tem um texto também que é muito conhecido nosso, quando ele diz: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que Jesus está dizendo ali, irmãos, não era que não tinha valor aquilo que as pessoas estavam ofertando, mas talvez a mensagem que esteja por trás, né, ou implícita aqui, é que se aqueles homens talvez não tivessem sobrando, eles não dessem. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes chegam e colocam a sua oferta ao Senhor em segundo plano, sabe? Tem pessoas que elas, dependendo do momento da vida, elas não vão honrar a Deus, e elas vão dizer: Deus me entende. E entende, irmãos. Quando o nosso coração é corrompido, verdadeiramente Deus entende que não é a situação de você não poder ou eu não poder entregar. O problema é que o nosso coração está corrompido e nós estamos pensando em nós e não no Deus que nos abençoa. E por isso, aqueles homens, talvez se não tivessem ali tanto sobrando, eles não dessem. E quando a Bíblia fala a respeito daquela mulher, ele diz que era uma viúva, ou seja, uma pessoa que não tinha um amparo de outra pessoa, da sua família, do seu marido. Ela não sabia de onde buscar alimentos, vamos dizer assim. Ela não tinha um INSS, ela não tinha um sustento. E a Bíblia diz que ela deu todo o seu sustento, tudo que ela possuía, ao Senhor. Então, aquelas 2 pequenas moedas, a gente percebe que estava ali da leitura de Cristo acerca da vida dela e acerca da vida de todos aqueles homens. Do mesmo modo que Deus fazia a leitura da vida de Caim, do mesmo modo que Deus faz a leitura das nossas vidas e daquilo que nós fazemos, daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós somos fora dessas 4 paredes. De certo modo, eu não gosto de usar a expressão porque Deus se preocupa, porque preocupação é alguém que
não conhece o dia de amanhã ou que não consegue mudar as coisas, mas é uma maneira da gente entender. Então, usando essa expressão, Deus se preocupa, irmãos, com a nossa vida, muito mais do que aquilo que nós ofertamos, embora a nossa oferta ao Senhor, ela demonstra o quanto nós amamos a Deus e a sua obra, o quanto nós estamos envolvidos com ela, o quanto nós estamos envolvidos com o Senhor, o quanto nós sabemos que Deus, Ele é o nosso providenciador de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, a palavra vai dizer que ele não recebeu aquela oferta de Caim, mas vai nos dizer o seguinte, irmãos, versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Primeiro passo aqui, como nós vimos, Deus se agradou de Abel. Abel certamente era uma pessoa que vivia para a glória de Deus. Abel certamente era um homem que estava ali sendo o exemplo, embora tivesse apenas seu pai, a sua mãe, ele e seu irmão. Não é à toa que ao ler, nós vamos entender que Caim, ele sentiu total inveja do seu irmão, sabe? E a gente às vezes percebe isso, que tem pessoas que têm uma vida, às vezes, tão diferente, irmãos, daquilo que na verdade deveria viver, e ela olha para outras pessoas, e ela apenas tem inveja do relacionamento de que uma ou outra pessoa tem com Deus, porque ela não consegue ter. Mas nós vamos compreender aqui é que esse texto, ele fala que o relacionamento com Deus, ele está ligado a tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, tudo aquilo que nós somos do amanhecer ao anoitecer, tudo aquilo que nós somos dentro do trabalho, dentro da nossa casa, ou em tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. O texto diz que Abel, ele trouxe a Deus das primícias do seu rebanho e da gordura desse, ou seja, ele trouxe daquilo que foi em primeiro, das primícias do seu rebanho. Ele não quis provar nada do rebanho antes de oferecer algo ao Senhor. Quando ela deixa de falar de Caim, que ele não ofereceu das primícias, significa que Caim simplesmente pegou uma oferta ali e levou para Deus, sabe? Não era das primícias, talvez fosse até algo bom, mas não era o melhor. E nós damos o melhor a quem é especial, nós damos o melhor a quem está de fato acima de nós. E esse é o entendimento, de entendendo graça, misericórdia, bondade, quem é Deus, e o que nós devemos ofertar a Deus deve ser sempre o melhor. Então Abel, ele ofereceu aquilo que era de melhor, enquanto que Caim não ofereceu das primícias. Outra coisa, irmãos, nesse texto, os estudiosos dizem que também aquilo que Abel ofereceu foi o que foi estipulado por Deus a ser oferecido, foi o que foi ensinado por Deus a ser oferecido. Como Caim e Abel saberia que deveria fazer sacrifício a Deus? Quem ensinou a eles a fazer sacrifício? Na verdade, o entendimento é que o próprio Deus o orientou a Adão, a Eva, após eles pecarem, conforme no versículo 21 do capítulo 3, a Bíblia diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A compreensão é que aqui aconteceu o primeiro sacrifício, e esse primeiro sacrifício, irmãos, dá a entender que verdadeiramente Deus fez ainda no jardim, antes de expulsá-los. E aqui, a partir daqui, Adão ficou sabendo que não haveria perdão de pecados sem derramamento de sangue. E esse sacrifício aponta exatamente para o sacrifício de Cristo. Então Deus não tinha segundo plano.
desde o começo, o plano era exatamente todas as coisas apontarem para Cristo. A nossa saída sempre foi em Jesus Cristo. Então, aquilo que Abel ofereceu, talvez tenha sido exatamente, talvez não, foi exatamente aquilo que Deus tinha ensinado, enquanto que Caim trouxe como oferta aquilo que Deus não ensinou. Isso nos traz uma lição, irmãos, que existem pessoas que acreditam que serão salvas, porque doam uma feira para algum instituto, passa numa família pobre e chega lá e dá uma oferta, tenta melhorar a vida de alguém, sabe, uma pessoa que acredita que na sua bondade Deus se agradará dela porque ela é boa. Então a verdade é que esse sacrifício de Caim, essa oferta de Caim, por mais que aparentemente para ele fosse algo bom, não era algo que Deus recebia, porque Deus sempre orientou. Deus orientou aqui, Deus orientou, permitiu, através da vida de Adão, com todos esses descendentes. Imagina o avô de Noé, tomando informação ali, sabendo, do seu avô Adão, tudo o que aconteceu, como foi expulso do paraíso, o pecado que eles cometeram, tudo que tinha acontecido, todo o sofrimento. Então informação existia, orientação existia, mas sempre existiram aqueles homens que nunca deram ouvido a Deus, do mesmo jeito nos dias de hoje. Muitas pessoas têm a orientação, muitas pessoas têm a informação, nós temos conhecimento, porque a palavra do Senhor fala conosco, mas muitas vezes não damos ouvido àquilo que Deus nos orienta. É impossível sermos salvos por qualquer coisa que a gente tente ofertar a Deus. Isso talvez seja indício de que nós estamos ali em obediência a Deus, mas a nossa salvação, ela só pode vir através de Cristo. Então por isso que Caim não foi aceito. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício agradável a Deus vai ser sempre o Cordeiro, sempre Jesus Cristo, sempre nele vai apontar a nossa salvação. A Bíblia diz que no versículo 5 ainda: ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Essa pergunta, irmãos, por que andas irado? A gente não sabe como Caim andou esses últimos dias depois que fez a oferta que Deus não recebeu. A Bíblia também não nos diz como Caim sabia que Deus não tinha recebido essa oferta, A Bíblia não nos deixa claro se existia lá fora do jardim um altar que foi feito por Adão e que ali eles colocavam oferta. A Bíblia não nos diz se essa oferta, Deus recebia a oferta como Elias, se desceu fogo e queimou toda a oferta, recebendo a oferta, e a outra oferta permaneceu lá. A Bíblia não nos diz como Deus conversava com Caim, com Abel, como seria aqui a teofania, a maneira de Deus se apresentar, se como anjo, como aconteceu no tempo de Abraão, ou se como uma sarça ardente, como Moisés, ou como apenas uma voz que muitas vezes Deus falou em muitos momentos. A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia deixa claro aqui que Caim sabia que Deus não recebeu a sua oferta. E na verdade, irmãos, acredito que existem sinais nas nossas vidas que Deus não está se agradando muitas vezes daquilo que nós vivemos. Existem sinais, não é tudo está dando errado, porque na vida tudo não vai dar certo. O que é comum dá errado algo na sua vida, dá na minha, dá na de qualquer outra pessoa, Eu fico olhando grandes homens de Deus que passaram por situações que, quando nós olhamos a história, a gente assim tem vontade de chorar e entender como alguém que ama tanto o Senhor passou por tal coisa, e a gente percebe
que ele só passou por aquilo porque amava realmente ao Senhor. Então coisas ruins, duras, difíceis acontecem, e esse castigo de comer o nosso pão com o suor do nosso rosto, essa dificuldade foi na vida de Adão e na vida da sua descendência. Então isso vai acontecer conosco. A questão é que nós às vezes precisamos olhar para a palavra e entender como nós vivemos, se agradamos ou não a Deus. Vai existir certamente a palavra de Deus, que muitas vezes vai nos orientar e vai falar e vai atingir diretamente dentro de nós, em dizer: você não está me agradando, ou você me agrada, né? Eu amo você, meu filho, continua assim. Certamente a gente entende, porque Deus não nos deixa sem orientação. Eu já cheguei, irmãos, muitas vezes assim, como se fosse perdido para tomar alguma decisão. Algumas vezes a gente já ouviu o pastor Rony até expressar aqui, né, que saía de casa assim e dizia assim: Deus, fala comigo, eu vou encontrar alguém na rua e eu peço que o Senhor fale comigo. E existem momentos na vida que a gente precisa tanto ouvir a voz de Deus, que parece que traz um certo desespero, porque não é fácil tomar decisões. Mas eu digo, irmãos, por mais que algumas vezes Deus faça silêncio, outro momento Deus vai falar e deixar claro que abriu ou que fechou tal porta, ou que aconteceu isso ou aquilo, porque nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que orienta, nós temos um Deus que dá o rumo, irmãos, e cuida de nós. Como não dizer que Deus não nos ama? E como alguém pode amar você e não se comunicar com você? Como alguém pode amar você e não cuidar de você? O Todo-Poderoso. A Bíblia diz que é possível uma mãe esquecer de amamentar um filho, mas jamais Deus esquecerá de nós. Que palavra maravilhosa, entender que esse Deus nos ama e nos orienta e cuida. Então a gente vai perceber que Deus, Ele está conosco, Deus continua falando conosco, Deus continua orientando o seu povo, como foi tanto com Adão, com sua descendência, com Noé, aquela mensagem. E depois a gente chega ali no tempo de Moisés, e Deus coloca em papel a sua palavra, para que a gente venha conhecer ela através dela, e ela é o nosso orientador, ela é o nosso norte, ela é luz para a nossa vida. Ela é aquela, irmãos, que dá todos os indícios de como devemos viver para agradar a Deus. Então essa palavra, ela diz assim no versículo 7, quando Deus fala ali com Caim, ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, ou está à porta. O que é que Deus está falando aqui, irmãos? Se procederes bem, não será que serás aceito? Ou seja, o que Deus está falando é dos procedimentos, é da vida de Caim. O que ele estava falando aqui, para dizer que a sua oferta não foi aceita, né, é simplesmente por causa da vida de Caim, os procedimentos de Caim todos os dias. Ou seja, você não está procedendo de uma maneira correta. Era isso que ele estava dizendo para Caim. Você não vive em conformidade com a minha palavra, você não é regrado por aquilo que eu ordenei, pelas minhas orientações. É por isso que quando Deus fala do procedimento, naturalmente nós entendemos que Caim tinha sido instruído. Caim não era um leigo acerca de Deus, Caim não era uma pessoa alheia que não sabia quem era Deus, porque toda essa conversa, isso aqui era uma palavra de Deus diretamente para o ouvido de Caim. Mas Caim não dava ouvidos a Deus. Caim agia exatamente ao contrário daquilo que Deus ordenava. E aí o que Deus estava dizendo é: meu filho, eu não acertei a sua oferta por causa dos seus procedimentos. Se você proceder bem, é certo que você será aceito. Essa era a palavra para que esse homem pudesse olhar para a sua vida, analisar e dizer: Senhor, de fato eu preciso me corrigir. Mas sabe o que foi que aconteceu com Caim, irmãos? Mesmo orientado pela palavra de Deus, não se arrependeu. E como é triste quando nós não nos arrependemos. Como é triste quando Deus fala conosco e a gente continua do mesmo jeito. Como é triste quando Deus nos orienta, né? Vá para a direita e a gente vai para a esquerda. Como é triste Deus dizer assim: anda, e a gente continua parado.
Como é triste, irmãos, quando Deus fala e a gente simplesmente não dá ouvidos, porque isso aqui é de alguém que foi orientado, verdadeiramente orientado, alguém que não tinha dúvida daquilo que era a vontade de Deus, uma pessoa que ouviu e que sabia que estava ali sendo expressada uma ordem para que ele cumprisse. Faça da maneira que eu lhe orientei. E Caim simplesmente não fez, não fazia. E Deus disse: se procederes bem, é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado está à porta. Irmãos, quando parando e analisando esse texto, aquele que procede bem, vamos voltar ao primeiro ponto do texto. O que dá a entender natural é que o pecado não está à porta daquela pessoa. É como se o pecado estivesse distante da sua vida, porque a porta dá a entender que é o teu lar, a tua casa, onde você vive, onde você reside, onde todos os dias você está, e que o pecado não está à sua porta, daquele que procede bem, mas daquele que procede mal, o pecado está exatamente na porta. A gente aqui, pastor Natan, eu não lembro o nome daquela, era uma pecinha que tinha, que os judeus eles colocam na porta da sua casa, que foi uma ordem, segundo Deuteronômio, de escrever a palavra de Deus nos umbrais da sua porta, disso e daquilo. E os judeus, eles colocam ali um versículo, sempre na porta da sua casa. E a gente entende que é exatamente isso. Aquele que serve a Deus, na entrada, na saída, na porta da sua casa, na sua moradia, o que vai existir ali é a palavra de Deus. Quanto que aquele que procede mal, o que é que está ali na porta da sua casa? O que é que está morando com aquela pessoa? O pecado. Ao olhar para a rua, ao se mover dentro de casa, ao pensar em passar na porta, o que esse versículo está dizendo é que o pecado está exatamente na porta, aguardando qualquer movimento, qualquer saída, qualquer coisa, simplesmente para tomar conta dele. E aí ele diz: eis o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti. Tem pessoas que quando pecam acham que se dá bem, Pessoas que vai adulterar, pessoas que às vezes pega o que não lhe pertence e tantas outras coisas, e as pessoas às vezes vê aquilo como uma vantagem, seja qual for o pecado, irmãos. Quando esse texto ele diz: eis que o seu desejo será contra ti, é porque o pecado ele está maquinando exatamente, não é a favor daquela pessoa que vai pecar, não é aquele sentimento que ele acha que se deu bem, na verdade é algo contra ele, é algo pior para ele, é algo que fará mal a ele, porque o desejo do pecado é exatamente contra o homem, nunca a favor do homem. Para encerrar, o versículo ele diz: mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, não existe maneira de a gente dominar o pecado sem ser através de Deus, sem ser através do Espírito Santo, sem ser através da obediência. É por isso que esse final ele aponta exatamente para o começo do versículo 7, quando ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, o domínio do pecado ele está exatamente na obediência, porque a obediência a Deus afasta do homem as tentações. Não é que a gente será isento de tentação, não é que a gente às vezes não vai proceder de uma maneira, que não agrade, porque nós vamos cometer sim alguns deslizes, algumas faltas, algumas falhas, mas o que esse texto ele nos mostra é que o dominar ele está totalmente ligado à obediência a Deus, aquilo que Abel fazia. Então, irmãos, o exemplo desse texto aqui é Abel, é aquele que tinha uma vida regrada pela orientação de Deus. O ponto-chave aqui desse texto era ofertar a Deus exatamente aquilo que Deus tinha estipulado, era ter uma vida, era ter procedimentos corretos que honravam o nome do Senhor, enquanto que Caim é o oposto de tudo isso. Esse texto ele aponta, como a gente sabe, para Cristo, para entender que a nossa oferta vai ser Cristo,
e Cristo será a nossa regra de andar, de viver e de ofertar ao Senhor. Amém?